Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online que acontece todas as segundas-feiras aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui, de curtir também no YouTube, porque isso ajuda também a gente a compartilhar esses conhecimentos, com outras pessoas. A nossa proposta é muito simples, é refletir semanalmente aqui a vida sob a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. A gente procura trazer sempre temas que são sugeridos para nós, outros que a gente também, por inspiração, traz aqui para nossa reflexão. E toda semana, então, a gente tem esse encontro marcado, para que a gente possa estar aqui juntos, para refletir a vida, em cima dos ensinamentos do nosso Mestre, que nos deixou aí, através da sua vivência diária, exemplos que nós procuramos seguir no nosso dia a dia, para que a gente possa ir construindo a nossa evolução espiritual. Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos então iniciar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai e agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, em nome do amor, em nome da fraternidade. E assim, Senhor, agradecidos que somos, nós te rogamos a sua presença no meio de nós, para que, inspirados no seu Evangelho de luz, nós possamos trazer conhecimento lenitivo e direcionamento para as nossas almas. É em seu nome que nós iniciamos então o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Hoje eu trouxe um texto que foi solicitado por uma pessoa muito querida que pediu para que a gente falasse a respeito da prece, porque tem muita gente que fala assim, mas será que adianta a gente rezar para as pessoas, pedir a Deus as coisas, se Deus é onisciente, se Ele é onipresente, será que a gente precisa ficar pedindo as coisas para Ele? Será que Ele já não sabe aquilo que nós necessitamos e de repente a gente está aqui pedindo? Será que vale a gente pedir para uma outra pessoa? Então, todos esses questionamentos que nos foram trazidos, a gente vai procurar hoje, através do próprio Evangelho, refletir sobre esses questionamentos. Então, nós temos aqui em Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, quando Jesus diz o seguinte: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Depois, em Marcos, continua Jesus falando a respeito do mesmo tema.
Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Aqui está em Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, Jesus aqui, ele coloca duas questões muito grandes a respeito da prece. Se não fosse para a gente fazer a oração, para a gente fazer a prece, ele mesmo teria dito que não adiantaria fazer, porque nós temos leis, essas leis são inderrogáveis, são leis universais, e nós cairíamos naquilo que a gente chama de fatalidade. E nós sabemos que a fatalidade, ela não existe. A única fatalidade que existe na nossa vida é que nós não vamos morrer nunca. Mas, fora isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, deu uma inteligência, porque somos uma fagulha, uma parte dele, uma célula dele. E para que a gente trabalhasse com esse livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha, desenvolver essa inteligência, esse tanto de inteligência que nos foi dado, para que a gente desenvolvesse isso. Então, se tudo fosse uma fatalidade, que uso nós faríamos desse poder de escolha? Ah, mas não é tudo causa e efeito? Sim. Mas a questão da causa e efeito, ela também fala da justiça e dessa justiça com misericórdia. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, a gente obtém uma resposta sempre. A resposta pode ser positiva ou negativa, naquele momento. Nunca Deus vai dizer um não para nós eterno. Ele nos trata como trata, né? Como nós tratamos os nossos filhos, por exemplo. Se você tem um filho pequeno e ele te pede alguma coisa que você sabe que não vai ser bom para ele, você nega. Talvez ele não seja bom para ele naquele momento, porque ele não vai poder saber fazer um bom uso, ou ele vai poder se machucar com aquilo. Mas quando ele estiver em condições melhores, quando tiver maior, ele vai poder. Ou às vezes é uma guloseima que ele tenha pedido, ou mesmo alguma coisa que ele não pode manusear devido à idade. Então, nosso Pai, nosso Criador, tudo, como Ele é onisciente, onipresente, Ele está atento àquilo que a gente pede. Mas muitas vezes a negação acontece naquele momento, temporariamente, em função de que se aquilo for atendido naquele momento, não vai ser proveitoso para o nosso espírito. Porque o Pai, ele nos vê não como um corpo andante, né? Não nos vê apenas como uma personalidade que nós estamos nos expressando nesse momento. Mas ele nos trata como um espírito imortal que somos, uma parte dele que está se desenvolvendo. Então, ele tem a visão do todo, que é a visão que nós não temos. Então, muita gente fica brava porque briga com Deus, porque pede as coisas e Deus não atende. Mas nós não temos o processo todo na nossa mão. Então, a gente não pode querer julgar enxergando somente um lado da questão. Quando a gente não entende tudo que está envolvido. Então, por isso que Jesus fala, pede em silêncio ao teu Pai. Ele vai te dar, no momento em que você estiver preparado para receber. E que aquilo for bom para você. Porque Deus sempre vai fazer aquilo que é o melhor para nós. Por isso foi que Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, disse, seja feita a sua vontade.
Porque a vontade dele é sempre o melhor para cada criatura. Qual pai aqui no mundo que realmente é um pai, que um filho lhe pedisse pão, ele daria uma pedra? E Deus, que é perfeição, que é o amor 100%, iria dar um sofrimento para nós. O sofrimento faz parte do nosso processo de aprendizado, pelas nossas más escolhas. E mesmo assim, e muitas vezes, nós somos até poupados de sofrimentos maiores. Mesmo às vezes sem até a gente solicitar. Porque aquele que nos criou é onisciente e onipresente na nossa vida. Não importa o que a criatura faça, ele nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos da paternidade dele. Somos nós que nos afastamos do nosso Criador. Então, se nós nos afastamos do Criador, quando nós fazemos isso, é quando começa o nosso sofrimento. É quando a gente começa a se sentir só, quando a gente começa a sentir um monte de coisa. E nós não podemos, quando a gente fala o nosso Pai, quando Jesus fala do nosso Pai, tudo bem, a gente coloca um modelo de um pai que se esforça para ser um bom pai. Tem muita gente que não teve um bom pai na vida. Então, quando fala de Deus Pai, pode até sentir alguma coisa, né, diferente. Então, vamos, Deus Criador, o nosso Criador. É a relação Criador-criatura. Essa relação que precisa estar sempre, nós precisamos estar sempre conectados com essa inteligência suprema. Todas as vezes que a gente se afasta, que a gente não quer saber, que a gente deixa que os nossos olhos fiquem atentos, o nosso pensamento atentos, somente às coisas do mundo, então o peso do mundo vem sobre as nossas costas. Aí o peso de todas as provas, de todas as dores, fica quase que insuportável. E quando nós estamos passando por esses momentos de provação, é por isso que aí é que nós precisamos mais da prece. O que é a prece? A prece é a ordenação dos nossos pensamentos. Deus precisa que a gente fique ajoelhado pedindo? Não. Ele é tudo perfeição. Deus não tem ego para ficar inflado. O que ele quer é essa conexão da criatura com o Criador. E essa conexão, ela só se dá através dos sentimentos. Não adianta fazer 2000 preces repetidas se não tiver o sentimento dentro do coração. A eficácia da prece está ligada ao quanto de sentimento que nós colocamos quando nós estamos mantendo o nosso diálogo com o nosso Criador. Ah, mas eu gosto de fazer prece, de orar para Jesus. Não importa para quem é que você ora. Se todos nós somos uma parte, uma centelha do próprio Criador, quando eu oro a Jesus, eu estou orando a Deus. Quando eu olho para um outro semelhante, eu estou olhando um fragmento de Deus. Todos nós somos. E não importa, porque tudo é a intenção e o sentimento com que nós o fazemos. É o sentimento que realiza. Por isso ele disse: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haverei de ter, e que assim vos sucederão. Porque se você acredita realmente, se você tem fé naquilo que você está desejando e pedindo, mais dia ou menos dia você terá. Quando você estiver preparado.
porque nós nem sabemos pedir direito. Às vezes as pessoas fazem uma prece e pedem coisas muito esdrúxulas. Basta dizer assim, olha, pede o que você quer para ter. Aí a pessoa já começa a fazer uma relação de coisas materiais. Mas ela não pede mais lucidez de alma, de inteligência, paciência, para que ela tenha essas ferramentas para alcançar aquilo que ela almeja. Muita gente ora achando que as coisas vão cair do céu, materializadas aqui na nossa frente. E não é assim que funciona, não. O barco não anda dessa forma. Existem leis. Para eu poder colher alguma coisa, eu tenho que plantar. E em outro momento, Jesus fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte que o céu fará dele. Porque existem, como eu falei, leis que são naturais e imutáveis e que Jesus não pode, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. E vou dizer para vocês, ainda bem que Deus não atende tudo aquilo que a gente pede. De manhã a gente pede uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra, no dia seguinte mudaram-se todos os planos. Nós não temos controle nem na nossa mente, que é um aparelho. O aparelho pensante, a gente não tem nem controle. Estamos treinando, quem treina, né? Através da meditação, de manter um certo controle dos pensamentos, de procurar tirar pensamentos que nos fazem sofrer, de lidar com as nossas memórias, de lidar com a ansiedade de futuro que nós temos. A gente ainda está treinando tudo isso. Imagina se cada coisa que a gente pedir em prece, cada dia, a nossa vida estaria um caos total. E o progresso do nosso espírito estaria completamente comprometido. Não é assim que funciona, não. Agora, isso não quer dizer que a gente não faça as nossas preces. A prece, ela faz com que a gente ordene os nossos pensamentos, os nossos objetivos, os nossos desejos, as nossas realizações diante da vida. Faz com que nós ordenemos esses pensamentos para que os nossos sentimentos estejam alinhados. E quando nós fazemos prece para uma outra pessoa, a gente pega este amor, esses sentimentos alinhados e transfere para alguém que está no desespero. Porque existe uma coisa chamada transmissão do pensamento. Essa transmissão do pensamento é a comunicação dos espíritos superiores. No mundo espiritual existe, como em tudo, né? Na Terra, existe um fluido chamado fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é por onde transitam as ondas de informação. Então, os espíritos se comunicam através dos pensamentos. Nós, muitas vezes, aqui de encarnados para encarnados, também nos comunicamos. Às vezes a gente pensa naquela pessoa e, de repente, a pessoa liga, manda uma mensagem, fala, poxa, eu estava pensando em você. Isso é conexão. O fluido cósmico universal funciona como funciona o ar aqui para nós que estamos encarnados. O ar está aqui, a gente não está vendo. Mas é através dele que a voz está saindo e está se manifestando. Da mesma forma, o fluido cósmico universal funciona no mundo astral e no mundo espiritual. Que é apenas, o mundo astral é uma dimensão acima dessa que nós estamos aqui vivendo. E através desse pensamento, através da ação da vontade, nós podemos comunicar
nos comunicar com as fontes superiores da vida. Nós podemos solicitar socorro para alguém que precisa. Nós podemos solicitar ajuda para nós, para outras pessoas. Pela ação do pensamento ao Criador, nós podemos fazer uma prece de agradecimento, expor a nossa gratidão, a nossa devoção. Aliás, devoção é uma coisa muito importante na nossa vida e as pessoas estão esquecidas disso. Quando a gente não se devota a algo superior, nós ficamos vivendo muito rasos aqui somente no clima terreno, somente nas coisas materiais. E isso tem um peso muito grande em cima do nosso psiquismo. Porque nós não nascemos para viver apenas aqui, nesse mundo de materialidade. Nós somos seres que transcendem a matéria. Tanto é que toda vez que a gente dorme, nós nos manifestamos no mundo astral com outro corpo. Nosso corpo está dormindo na cama, mas a gente está sonhando, está vivendo. A nossa atividade psíquica, a nossa atividade do nosso espírito não para nunca. Então nós temos uma necessidade para que o nosso sistema todo, psíquico, emocional e até físico, porque o físico está relacionado com o emocional, nós necessitamos de transcendência. E como é que a gente consegue a transcendência? A gente consegue justamente através da prece. É quando nós baixamos as coisas da terra, deixamos embaixo e nos elevamos vibracionalmente em espírito. É quando nós ordenamos ao nosso pensamento, que é o momento da transcendência, onde a gente controla aquilo que se pensa. Eu vou ficar segurando o pensamento? Não, a gente não segura, a gente só observa. Então, se a gente coloca, por exemplo, a figura de Jesus, ou pensar em Deus, no universo, e se colocar numa situação de prece, você está transcendendo. Você está saindo fora desses limites que a matéria nos coloca. Gente, e como diz aqui, a mensagem é de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala da aventura da prece. E ele fala que é o momento aonde a gente se recarrega das nossas energias, que nós precisamos depois para utilizar aqui na nossa vida diária. É o momento em que a gente se sente unido a tudo e a todos. Por isso que Jesus falou, para limpar o coração, para perdoar antes que a gente entre nesse estado. Para quê? Para que a nossa alma fique livre. Isso, gente, no dia a dia, nessa prática, vai fazendo com que nós nos tornemos mais dóceis. Nós vamos nos tornando seres mais espiritualizados, menos bélicos. Santo Agostinho diz assim: vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão,
Encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Essa é a mensagem que Santo Agostinho traz para nós, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 23. Para quem quiser ler na íntegra, é linda essa mensagem. É importante que a gente muitas vezes pede a Deus para que Ele nos livre do mal, né? E Deus não nos afasta do mal. Mas, aliás, Ele não afasta o mal de nós, Ele nos afasta do mal na medida em que nós nos conectamos com Ele. Porque uma sensação de paz, de leveza, vai tomando conta de nós quando a gente vai se acostumando a essa prática. Porque os males da nossa vida têm duas causas, né, muito grandes. Aliás, duas categorias. Uma, uma categoria que o homem não pode evitar, e outra das atribuições que ele mesmo provoca. Então, tem males que nós não vamos conseguir evitar no mundo. E nem na nossa vida, porque são provações para o nosso espírito, para o nosso aprendizado. Mas tem outros que somos nós mesmos que provocamos. Então, a prece também é um momento de reflexão. A prece também é um momento em que a gente para tudo, deixa o mundo lá fora. Como disse Jesus, a gente entra lá no nosso aposento ou num lugar onde você possa ficar só e ter esse diálogo com Deus. Nós precisamos aprender a dialogar com Deus. Infelizmente, as religiões criadas pelos homens sempre fizeram com que nós nos afastássemos do nosso Criador, colocando Deus como um ser supremo totalmente longe da sua criatura, como se ela não fizesse parte de todo o concerto universal. E nós nos sentimos abandonados por causa dessas crenças errôneas que foram colocadas na nossa cabeça. E Jesus veio restaurar isso, quando ele dizia, eu e o Pai somos um. E depois ele disse, vós sois deuses. Ele estava dizendo que nós e o Pai somos um. Que nós estamos aqui para desenvolver essa parcela de Deus que está dentro de nós. Por isso que ele disse que o reino se faria através dos corações, e não através de armas e nem de conquistas materiais. Porque na medida em que nós vamos reconhecendo no outro também o Deus que habita no outro, a nossa vida de relação ela vai mudando também. Nós passamos a respeitar melhor as pessoas. E através da prece, nós podemos também ajudar as pessoas que sofrem. Emitir um pensamento, fazer uma transmissão de um pensamento de força, de coragem, para aquela criatura que muitas vezes está passando por uma provação de doença no corpo físico. Nós podemos sim e devemos elevar um pensamento, um sentimento de amor para um ser querido que já está em outra dimensão da vida. A separação que existe através do desencarne é apenas a questão de dimensão, é uma dimensão de diferença. Que nós possamos aprender a aventura da prece.
A aventura da prece que nos faz nos conectar àquele que criou e conhece como é que a gente funciona. Mais do que ninguém, ele sabe o nosso funcionamento e tem todo o nosso processo na mão. E muitas vezes, até pelo merecimento do nosso próprio esforço de fazermos o bem, de andarmos no bem ou de querermos o bem, muitas coisas são alteradas através de uma prece. Caminhos são alterados, rotas são alteradas por causa da prece, de um pedido. Porque às vezes a criatura também já está preparada para receber. Então, que nós encontremos no pedir obtereis que Jesus fala, a certeza de que nós estamos sendo olhados, que nós estamos sendo amados em todos os momentos. Ninguém vive aqui abandonado. Isso é uma crença que foi colocada dentro de nós que nós precisamos alijar do nosso coração. Nós não estamos abandonados e jogados ao léu. Tanto quanto aquele que criou a formiga, que criou a abelha, que criou os animais, que criou os vegetais, nos criou também, com todo amor e carinho. E a gente vê a natureza se refazendo todos os dias sob os nossos olhos. Todos os dias a natureza se refaz. E nós que somos espíritos imortais, também estamos nos refazendo. E nós precisamos ter essa consciência. Não importa a idade biológica que se tenha. Hoje é um começo. Comece já por fazendo essa conexão com o Pai. Que é meu Pai, que é seu Pai, que é nosso Pai, que é o nosso Criador. Eu tenho certeza que a força que virá depois para dentro do teu ser vai ser tão grande que às vezes aquele problema que você está passando que parecia ser tão gigante, ele vai ficando menor, ele vai ficando pequeno. Pense em todas as vezes que você enfrentou provações difíceis, que te feriram a alma, que te cruzaram o coração mesmo. E você passou. E está aqui. E o nosso Criador nunca te abandonou. Então se mantenha firme de pé. A gente está vivendo, todos nós que estamos aqui, estamos vivendo períodos difíceis. Não é fácil para nós estarmos encarnados nesse momento planetário. Para ninguém de nós é fácil. Mas agora é o momento em que nós estamos já processando o nosso futuro espiritual. E é um futuro bonito. É um futuro bacana, se a gente souber aproveitar esse presente. E é claro que Deus vai nos ajudar com tudo nisso. Então, Ele está sempre aqui presente, está sempre nos esperando. Que nós possamos também nos conectar com Ele. Na dificuldade, o Wi-Fi de Deus não tem falha e não fecha nunca. E não depende de nenhuma companhia, de nenhum sinal especial. Esse Wi-Fi está sempre ligado para nós, em todos os momentos, em todas as situações. E a prece é o veículo do pensamento, onde nós ordenamos o pensamento e ordenamos os nossos sentimentos para nos comunicar com a fonte criadora. Nós temos preces que a gente pode fazer por nós mesmos, que nós podemos fazer para outras pessoas, que a gente pode fazer de várias formas. Ah, mas eu não sei rezar, como é que a gente faz a prece? A prece a gente faz com o coração. A prece não precisa ser decorada. E nós não precisamos de intermediários
para nos comunicarmos com o nosso Criador. Isso é muito importante. Nós não dependemos de ninguém, de nenhum intermediário, ninguém que faça por nós. A prece melhor ouvida é aquela que nós fazemos diretamente com o Criador. Essa via de mão dupla que deve estar sempre se comunicando. Ah, mas eu nunca fiz. Vai fazer agora. Nós vamos fazer juntos. A gente pede, a gente agradece, a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso Pai, que conhece todos os nossos motivos e intenções, vai saber como nos ajudar. E situações na vida começam a acontecer. E a gente sempre vai lembrar que foi um pedido numa oração. Às vezes vem a solução para o nosso problema, às vezes até sem a gente fazer nada. Porque quando a gente nos conecta com o bem, com o Criador da vida, as coisas começam a fluir. Como é que a gente fala com Deus? Fala com o coração. Como disse Jesus, não precisa fazer um monte de palavras e nem decorar nada. Ordene os seus pensamentos daquilo que você precisa, daquilo que você quer e abra o seu peito. E deixe, depois que você fizer a sua oração, fique em silêncio, fique quieto e espere, porque vem sempre uma resposta dentro de nós. Não fica tagarelando e querendo colocar prazos para Deus ou condições para Ele. Apenas entregue e diga que seja feita a sua vontade acima de tudo, porque a sua vontade é o melhor para mim. E vai viver o que você tem que viver na vida, vai fazer o que você tem que fazer. E deixa que o resto Ele vai cuidar. É por esse caminho que passa a nossa fé, como diz aqui, né, os Espíritos, que a prece é a irmã predileta da fé, porque é onde nós exprimimos a nossa fé. Nós podemos fazer preces diretamente a Deus, nós podemos fazer preces aos bons espíritos, que são os trabalhadores, os nossos irmãos de humanidade, que estão em outros planos cuidando da nossa encarnação. Nós podemos fazer a prece a Jesus, a quem o nosso coração se identifica mais. As pessoas têm geralmente um objeto de fé. E não está errado de ter, não importa. A prece sempre vai ao Criador, sempre vai chegar ao Criador da vida. Mesmo os espíritos que são executores da vontade de Deus, eles não podem atender às nossas preces se eles não tiverem a aprovação em instância maior para o nosso caso, para a nossa vida. Muita gente acaba perdendo a fé ou não quer mais orar porque diz que foi não sei aonde, fez a prece, ou fez isso, ou fez aquilo, ou fez uma prática ali, outra aqui, não adiantou nada. Os espíritos executores da vontade do Pai, que trabalham mais perto de nós aqui na Terra, eles não podem atender solicitações que não tenham uma aprovação em instância superior. Então não é que isto funciona ou aquilo não funciona. Não é assim que o barco anda. Tudo depende se aquilo vai ser bom para nós ou não. Por isso, nós vamos fazer uma prece que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final do capítulo, tem vários tipos de prece para quem quiser fazer alguma prece mais específica. Eu vou ver se a semana que vem a gente fala um pouquinho sobre... tem um tema aqui, são os anjos guardiões e espíritos protetores.
que são os intermediários, né? Porque no universo tudo é hierárquico, né? Todo o nosso progresso, tudo funciona hierarquicamente. Então nós estamos hierarquicamente agora aqui como humanos encarnados na Terra, mas nós temos espíritos que estão desencarnados, nossos tutores, que têm também outros e outros e outros e outros. Então existe uma hierarquia, uma organização, tudo é muito organizado, tudo muito perfeito no universo. Então semana que vem, quem sabe eu vou ver se a gente prepara aqui um texto para falar sobre os anjos guardiões e os espíritos protetores, que estão mais perto de nós aqui, nos ajudando no nosso dia a dia, nas nossas realizações, trabalhando também junto conosco, mesmo que a gente não os veja e muitas vezes nem saiba, mas nós somos os seus tutelados que estamos aqui trabalhando e recebemos muito a ajuda deles. E é para eles, através deles que nós vamos pedir a Deus, agora nessa prece em que nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. E assim agradecidos que somos, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, agradecidos a Deus, o nosso Criador. Nós te pedimos, Senhor, nesse instante, não só por nós mesmos, como pedimos agora, mas te pedimos também por todos os nossos irmãos de humanidade, onde quer que se encontrem. Pedimos pela nossa casa planetária, que as bênçãos emanadas do coração do nosso Mestre Jesus possam envolver, iluminar todo o nosso planeta Terra. Que a luz se faça agora sobre o nosso lindo globo azul. Que possa essa luz alcançar, esse filete de luz que chega até o nosso coração, possa alcançar o nosso espírito, para que nós, que fazemos parte desse concerto, que trabalhamos pelo bem, pelo nosso bem e pelo bem de todos os que caminham conosco, que todos os nossos queridos amigos, familiares, amigos que nós não conhecemos pessoalmente, todos os nossos irmãos de humanidade, recebam agora essas bênçãos, essas luzes tão necessárias ao nosso desenvolvimento. E assim, Senhor, nós te pedimos licença, muito, muito agradecidos da sua presença e da inspiração que recebemos hoje, pela fortaleza de nos mantermos firmes no nosso trabalho, sempre com o propósito de aprender e de servir no bem. Nós pedimos licença para encerrar esse evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês, eu fico muito contente com os coraçõezinhos, com vocês todos aí.
Muito obrigada mesmo. Não esqueçam, daqui a pouquinho o vídeo já vai para o ar. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com aquelas pessoas que você queira compartilhar, que você ama, ou que talvez precisem de ouvir umas palavrinhas aí de consolo, né? E para que todos nós comecemos realmente a fazer essa conexão com o nosso Pai. O mundo fica muito lindo quando todos nós nos reunimos em prece. Algumas vezes nos nossos trabalhos nos foi concedido da gente visualizar o planeta sendo inundado em luz, com várias pessoas, com muita gente em prece. E é tão lindo isso e eu acredito piamente que esse será o nosso futuro, que um dia esta terra será uma terra onde todos nós nos juntaremos para orarmos juntos e agradecer a dádiva da vida, aquele que nos criou. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, um bom feriado amanhã e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração. Fiquem na paz.